Olá pessoal, vamos a mais um vídeo numérico com um exemplo sobre ajuste de curvas ou mínimos quadrados utilizando o Scilab. Digamos, por exemplo, que a gente tem um conjunto de pontos e eu quero aproximar esses pontos por uma reta. Okay? Quem vai dizer se vai ser por uma reta, uma parábola ou outro tipo de curva? Pode ser o tipo de problema físico que a gente está usando, se a gente tem alguma ideia do qual o fenômeno que está sendo estudado. Okay? Então, digamos que eu seja uma reta que eu quero aproximar. Alguma coisa do tipo fx igual a 1 mais a 2 vezes x. Se eu seguir a descrição como foi feita no outro vídeo, eu vou ver que para resolver esse sistema, para descobrir quem é a 1 e a 2, eu preciso resolver esse sistema aqui 2x2. Então o que eu quero fazer é colocar isso aqui no Scilab. Como botar esse sistema 2x2. A maneira mais simples de fazer isso aqui, quando o sistema é bem pequenininho, é, por exemplo, eu começo aqui limpando as variáveis aqui no Scilab, e digamos que esse x é o conjunto de pontos que eu quero ajustar uma curva. Os pares x e y. N calcula só o tamanho do vetor, e aqui está a matriz M em questão. Se eu somar 1 mais 1 mais 1 mais 1 n vezes, isso aqui vai obter n, o número de pontos do vetor x. O que está aqui é a soma do vetor x. Esse comando sum de x aqui simplesmente faz a soma do vetor x. Então, para esse aqui vocês façam um teste aí, mas que vai dar simplesmente 0, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 7. Soma de x aqui, e aqui soma de x quadrado, que é a soma de x ao quadrado. Tomem cuidado para colocar esse ponto aqui, ponto elevado ao quadrado, já que eu quero que a operação seja feita elemento a elemento. Ok? Vou montar também quem é o vetor b. Vamos ver se consigo botar no mesmo slide aqui, na mesma tela. O vetor b, o vetor b está aqui. Isso aqui era do outro exemplo. O vetor b é a soma de y. E é a soma de x vezes y. Então é a soma de x, ponto asterisco y. Ok? Então é feito elemento a elemento, x1 vezes x1, x2 vezes x2. O terceiro elemento é x3 vezes y3. E assim por diante até que o último elemento seja xn vezes yn. E eu quero a soma desse vetor. Então, para resolver o sistema, eu simplesmente calculo A como sendo a inversa de M vezes B, e com isso eu consigo quem são os coeficientes A1 e A2 da reta. Ok? Então aqui simplesmente eu tenho quem é a reta. Então no final ele até vai fazer um gráfico. Ok? E esse aqui é o mesmo que foi feito, por exemplo, na interpolação. Eu tenho um monte de pontos de 0 a 10, e aqui simplesmente faz a reta, com os coeficientes A1 mais A2 vezes o vetor x. Então se eu executar aqui, aqui está a reta. E os pontos em vermelho são os pontos dados no problema aqui. Ok? Então, vamos fazer mais um exemplo. Digamos que em vez de uma reta eu quero aproximar isso aqui agora por uma parábola. Se eu quiser aproximar isso aqui por uma parábola, a ideia é que o problema que eu vou resolver não é esse sistema 2x2. Como numa parábola eu tenho três coeficientes, A1, A2 e A3, eu vou ter que resolver um sistema de 3 por 3 para descobrir quem é a parábola que melhor se aproxima aos pontos. Que vai ser esse sistema aqui, só que no caso de tamanho de só 3 por 3. Então vamos pegar o caso mais genérico, como é que ficaria, e o caso mais genérico fica alguma coisa como isso aqui. É os mesmos pontos aqui, p igual a 2 diz a ordem do polinômio, vai até a ordem p. E só que o que está feito aqui é, eu faço um loop em i e j, que é o número de linhas e o número de colunas, de tal maneira que cada elemento aqui vai ser a soma de x elevado na i mais j menos 2. Verifiquem aqui com cuidado que quando i igual a 1 e j igual a 1, ou seja, esse elemento aqui, cadê a matriz? Esse elemento aqui é x elevado na 1 mais 1 menos 2, que é x na 0, exatamente isso aqui. Esse último elemento aqui é o elemento 1 e na linha p mais 1 e na coluna 1. Então é p mais 1 dá p mais 2, que subtraindo 2 dá p. Exatamente x na p, como eu gostaria. A mesma coisa para o elemento simétrico aqui em cima. E o último elemento que está aqui embaixo é na linha p mais 1, coluna p mais 1. Linha p mais 1, coluna p mais 1. P mais 1 mais P mais 1 dá 2P mais 2, que subtraindo 2 dá 2P. Ok? 2P que está aqui. Então esse aqui é exatamente o elemento genérico dessa matriz M.
Faço a mesma coisa para o B, que tá, o elemento genérico está aqui, é y vezes x na 0 para o primeiro elemento, que está aqui, até que o último elemento é y vezes x na P. Então, resolvendo esse sistema aqui, que como é uma parábola, vai ser um sistema 3×3, eu vou ter quem é a... Deixa eu abrir com cuidado aqui para vocês poderem ver o código. A vai ser os coeficientes. Então aqui eu já descobri quem são os coeficientes da parábola. O que eu tenho que fazer aqui embaixo é só para eu poder ver o gráfico. Então x são todos os pontos do gráfico. E eu faço um pequeno loop aqui para que ele funcione para qualquer polinômio, né? Ele vai somando a0 mais a1 vezes x1. Não, a1 mais a2 vezes x1 mais a3 vezes x2 mais a4 vezes x3 e assim por diante. Vai montando o polinômio pontinho a pontinho. Esse comando resíduo aqui nem precisa, que só está calculando o resíduo em cada ponto. Ok? Então com isso eu consigo fazer o gráfico. Vamos ver o que acontece se eu fizer esse caso aqui então. Vou dizer aqui, ó, até ainda tem o gráfico anterior, mas a parábola que melhor se ajusta a esses pontos aqui é esta parábola que está aqui em questão. Quem são os coeficientes dessa parábola? São dados pelo vetor A, é 1.24, ou seja, é a parábola 1.24 pontinhos mais 1.66 3 e assim por diante vezes x menos 0.12 vezes x ao quadrado, ok? E assim eu poderia conseguir encontrar os outros polinômios. Vamos fazer só um pequeno adendo aqui, digamos assim. Se eu quisesse encontrar uma função que fosse alguma coisa do tipo como alguma coisa como se fosse a1 mais a2 de x ao quadrado. Digamos, eu sei que o coeficiente de x na 1 eu não vou precisar usar. Então, se eu sei que eu não vou precisar usar, eu já começo com uma função f de x como sendo essa aqui. Então, eu volto lá no slide que mostra como montar o sistema e eu faço toda a derivação do sistema, que é o que está feito aqui com as derivadas. Faço essa derivação aqui com as derivadas, né? Ficou meio redundante o que eu falei. Mas eu tenho que tomar cuidado que eu tenho que chegar no final num sistema que é 2×2, já que só tenho duas incógnitas, né? E também para mim, que nem eu falei no outro vídeo, para ter certeza que fiz as coisas corretas, o sistema que aparecer no final vai ter que ser simétrico também, ok? Então dessa forma eu consigo cair num sistema 2×2 que resolve isso. Ok, vou deixar para vocês tentarem chegar na solução desse problema. E era isso.